Identidade é algo que é só seu, presta atenção. E que não adianta você tentar copiar o outro. Parece que a pessoa tem uma identidade igual a sua. Mas a sua identidade ela é composta por 5 coisas. Aquilo que Deus falou. A segunda coisa, a primeira é o que Deus falou. A segunda é o que o seu pai te ensinou, presta atenção. A terceira é o que o seu país te ensinou, sua cultura. A quarta é a forma que você se vê. E a quinta é como terceiros, outras pessoas te enxergam. Então tem 5 tipos de identidade. Esses 5 tipos de identidade, você precisa se encontrar. Primeiro, o que Deus falou, o que seus pais falaram, o que seu país fala que você é culturalmente, o que você acha sobre você mesmo. Lembra do dedo da aliança, você é casado com você mesmo, nesse aspecto de identidade. E por último, o que as pessoas acham de você. Você pergunta para os meus filhinhos, você vai ver a resposta mirabolante deles falando assim, ó. O que interessa é o que Deus fala e o que não interessa é o que os outros acham. Que é o último, os dois extremos aqui, ó. Agora imagina, se seus pais realmente entendessem de identidade, entendessem do propósito de Deus com profundidade na vida deles e na sua vida, o que você teria no dedo 2? Dedo 1 é aceitar o que Deus já falou. Deus não está inventando, Deus está achando, Deus já falou que é. Uma coisa que eu acho que você não entendeu ainda é que Deus já falou que você é. Significa o quê? Se é, não tem como não ser ou ter dúvida. Só aceitar. Seus pais, 99% dos casos erraram na identidade, por quê? Porque eles, ao invés de descobrir sua essência, treinaram você para ser trabalhador de algo. Treinaram você para uma profissão. Para de fazer essa besteira de olhar para os seus filhos querendo investir R$1 milhão nele para eles serem médicos, para eles serem engenheiros, para eles serem coisas. Não preocupem com funções, não preocupem com trabalho, preocupem em fazer eles terem a identidade deles plena e revelada no interior deles. Com essa parada de aceitar o que Deus falou, eu passo 1. 2, aceitar, regular, ressignificar a identidade que os seus pais criaram. Porque eles criaram a identidade e ela não está equalizada com aquilo que Deus falou. Alguém fala, meu pai sempre me levou na igreja, meu pai não sei o que. Isso não quer dizer que ele te mostrou sua identidade, não. A identidade é revelar uma essência que Deus colocou dentro de você e essa essência está conectada com tudo, com o seu temperamento, com tudo ali, ó, uma conexão. O temperamento nunca vai ser o seu destino, mas tem algo interessante que você precisa aprender. Dentro de você tem uma essência que é só sua. Ela é equalizada com várias coisas. A família que você veio, o lugar onde você nasceu, todas essas coisas são somadas. Você não precisa ficar mudando o seu linguajar, você não precisa mudar a sua essência para agradar os outros, não. Número 3. Número 1 é Deus. Número 2 é o que seus pais falaram. Número 3 é o que o seu país, cultura, fala. Tem várias coisas na cultura brasileira que eu confesso que não dá para carregar. E eu sei que alguns patriotas eles não vão gostar do que eu vou falar, mas para mim o Brasil é um bairro. Como na palavra Deus promete as nações como herança, eu entendo que nossa verdadeira nação é o reino dos céus. E o nosso país, a gente não tem que deixar de ser patriota, mas a gente tem que entender que ele é o bairro da nossa vida. Se ele é o bairro da nossa vida, o bairro onde a gente mora é só uma quadra, tá? Mas o nosso país tem que ser defendido e ele é um bairro, tá? Agora, o que é uma nação de verdade? O reino. Tem a cultura sua local, só que você precisa perceber que se ela ferir sua identidade em Deus e ferir a sua identidade que seus pais criaram, ela é uma terceira prioridade, ela não é a primeira. Várias pessoas a colocam como a primeira, né? A prioridade número 1, e não é a prioridade. Essa identidade cultural sua determina demais quem você é. Você, por ver muito filme, às vezes nem é por viajar, mas por ver filme, conhece a identidade cultural de vários lugares. O Donald Trump, por exemplo, ele ganhou a eleição dos Estados Unidos porque ele mexeu na identidade do povo americano, que se acha grande, e aí o que ele estava falando? Nós vamos fazer a América grande novamente. Está instalado na identidade dos caras. E aí o que ele fez? Ele deu uma cutucada na identidade dos caras, a galera explodiu e falou, nós vamos fazer de novo. E já é grande, é o primeiro lugar, mas ele colocou assim que não estava tão grande como antes, mexendo no brilho da identidade dos caras. A quarta é a forma que você se vê.
A forma que você se vê muda tudo. Eu posso te dar eu posso asseverar uma informação para você, confirmar ela no seu coração. Quanto mais você crescer, quanto mais resultado você bater, quanto mais as pessoas te respeitarem e você sentir no seu cérebro que você está sendo respeitado, mais vai curar a forma que você se vê. A forma que você se vê precisa de resultado. Olha para você ver. A forma que você se vê precisa de resultado, porque senão você vai ficar só fingindo que é algo. Então, quando você se vê de uma forma, lá na Bíblia, não lembro o livro, mas ou é Tiago, ou é Judas, ou é Tito, alguma coisa ali já no final do Novo Testamento, fala o seguinte: tudo é puro para os puros. Ou seja, se tem pureza no que você está olhando, de fato isso é puro. Só que é a forma do olhar. Então essa quarta identidade é a forma que você se vê. Se você se vê como alguém que de fato é imagem e semelhança dele, como alguém que nasceu para ser general de guerra, como alguém que está provocando o reino aqui na terra, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente é isso que vai acontecer. Você vai ser alguém que aceita aquilo que ele falou com você. Então a forma que você se vê depende das suas experiências, tá? Depende das pessoas que estão em sua volta. Depende do patrocínio de pessoas que estão falando, vai, você consegue, você não consegue. Desde pequeno, seu pai deu instrução lá no tipo 2, que é ele falando pra você, seu pai e sua mãe. Seu pai foi autoritário, você tem um tipo de identidade. Seu pai foi ausente, você tem um tipo de identidade. Sua mãe foi uma maluquinha, você também... Tudo vai equalizar para compor a identidade que você carrega hoje. Pablo, o que eu faço? Na identidade 1, que é a que Deus falou, só aceita e para de ser otário. Aceita e acabou. Deus falou que eu sou imagem e semelhança, que eu sou dominador, que eu sujeito a terra, que eu multiplico. Acabou. A segunda identidade é o que os meus pais falaram. Você vai perceber que se tem alguma coisa distante entre o que Deus falou e o que meus pais falaram. Você vai ressignificar o que os seus pais falaram. A de Deus é aceitar, a dos seus pais é ressignificar. A terceira do seu país é adequar, se faz sentido ou não para você o que você aprendeu. A gente aprendeu o jeitinho brasileiro, a gente aprendeu a chegar atrasado nas coisas, a gente aprendeu um monte de coisa e não ter compromisso, isso é do povo brasileiro. Mas você vai encontrar com o povo britânico, por exemplo, quando marca um horário, não tem nenhum pingo de dúvida. Ou a pessoa está no hospital, ela está lá antes do horário que ela marcou. A forma que você se vê determina tudo, tá? Por quê? Porque ninguém é melhor do que você mesmo para falar quem você é na Terra. Ninguém vai ficar falando, contando histórias. Acredite, eles só vão contar histórias sobre você quando você estiver numa lápide, debaixo de uma lápide, tá? Aí vão falar várias coisas sobre você. Agora, quem que é a única pessoa que constrói essa história? Você. Não tem ninguém assim que acorda e fala, eu vou fazer uma história linda, melhor que a que ele está querendo. Não. As pessoas sempre vão falar menos do que você. Sempre, sempre. Mas quando você gerar valor, na hora que você estiver explodindo, a sua identidade estiver aflorada, aí vira o jogo. As pessoas começam a falar mais do que você é. Olha que louco. Quando você está desabrochando na sua identidade, as pessoas têm um costume de falar que você é muito mais do que de fato você é. Isso é muito, muito bom. Você equalizar aquele tempo ruim com esse novo tempo. Depois a forma que você se vê, é a forma que as pessoas te veem. Pablo, é importante? Não é importante, não é essencial. Eu sempre analiso alguma coisa sobre essas duas óticas. Se é essencial, se é importante. Não é essencial, ou seja, não faz parte da essência. Eu não vou morrer se eu não tiver. Mas é importante? É importante. É importante a forma que o seu filho te vê, é importante a forma que a sua esposa te vê, que o seu cônjuge, né? Que os seus pais te veem. Só que é o seguinte, depende da fase. Vou te explicar. Quando você é menino pequeno, depende muito da forma que o seu pai te vê. Quando você está transicionando para a fase adulta, já não depende tanto mais. Por quê? Porque já está na hora de você cascar fora. Então, depende do momento. Depende do momento. Aí, por exemplo, o seu pai, a forma que ele te vê é uma coisa. Quando você já é um pai de família, uma mãe de família, já não depende mais esse negócio do jeito que seu pai te vê. Porque tem pai que não tem identidade revelada e ele quer imprimir essa besteira no filho, tá? Então, depende do momento. Seu cônjuge vai depender sempre, você vai ter que investir sempre, você está em paz com essa pessoa. Seus filhos. Quando ele está bem pequeno, depende demais. Quando ele é pequeno também. Lembra que quem é imaturo sempre tem que ser agradado dentro da família nuclear. Quando você é pequeno, você precisa agradar seu pai. Quando seu filho é pequeno, você precisa agradar ele. Eu vou te falar por quê.
não é que você tem que fazer a vontade dele, mas se seu filho pequeno ele não tiver conclusões que você é alguém livre, ele vai ser pior do que você, tá? Agora, seu filho cresce, você não tem que dar satisfação mais. É engraçado que quando uma família desconecta da outra para multiplicação celular, ou seja, uma família é uma célula, quando você vai multiplicá-la, de fato, não tem que dar satisfação uma para outra mais, virou outro reinado. Isso é doideira. Então o que acontece? Nesse quinto é a forma que as pessoas te veem. Como que você faz esse 5? Você não preocupa em fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Você não preocupa, você responde o que seus pais falaram que você é. Você não analisa o que a sua cultura colocou dentro de você. A forma que você se vê tanto faz e qual que você mais dá valor das pessoas. A quinta, quando uma pessoa está com a identidade errada é porque ela dá valor naquilo que as pessoas estão achando. Eu vou te falar, a quinta é só uma cerejinha no bolo.